Olá, pessoal. Voltamos aqui com o nosso Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo, onde gera muita informação para você de diversos assuntos que não são só contabilidade, né? Assuntos que vão contribuir para a melhoria aí do seu processo de trabalho, para a sua vida. E hoje nós vamos falar de um assunto muito específico, que é um assunto destinado aqui aos contadores, aos técnicos de contabilidade, sobre informações a respeito do registro no Conselho Regional de Contabilidade aí, no Brasil inteiro, né? Porque a norma é única, é uma norma do Conselho Federal. E nada mais, nada menos, a gente está aqui hoje com o nosso coordenador, né, que eu tenho o prazer de receber, Eduardo Darós, é o coordenador do setor de registro hoje do CRC, é formado em Direito, né? E vem coordenando aí o setor já tem quanto tempo, Dudu? Eu comecei no meados de 2019. Então, já está coordenando aí, vão fazer 4 anos, né? Então, o Dudu, vou chamar de Dudu, né? Ele tem, assim, um grande conhecimento. E, Dudu, o motivo da gente falar disso, a gente já falou de fiscalização, é para usar o nosso podcast também para gerar informações a respeito da profissão, né? De como você exercer a profissão, porque a gente fica tão voltado em norma de contabilidade, em outros assuntos, que a gente acaba não conhecendo como a gente tem que estar dentro da nossa profissão, como a gente tem que estar inserido. Então, vou começar com uma pergunta para você, né? A gente vai estar sempre nesse bate-bola aqui. Para fazer o registro, precisa de quê? De contador. Acho que é o principal, né? Eu sempre falo que a entrada no CRC se dá ali no setor de registro, quando não acontece lá com a fiscalização, e isso a gente não quer. Então, como a gente consegue o registro hoje? Depois de ter concluído o curso, o primeiro passo que a gente fala é exame de suficiência. Desde 2010 é obrigatório, né, a aprovação do exame de suficiência para a obtenção do registro. Então, fez o exame de suficiência, acessa o site do CRC na parte de registro, vai fazer um pré-cadastro. É bem simples, né, são os dados pessoais da pessoa, filiação, uns dados escolares ali com diploma. Tudo pelo site, lá no tudo online, né? É bom reforçar aqui que a gente está com 100% digital de recebimento de documentos, solicitações. Só nos casos de exceção mesmo, mediante agendamento, vir comparecer ao CRC para resolver a demanda. Então, depois desse pré-cadastro, né, lá dentro mesmo tem uns itens necessários de documentação. Né? A gente deixou bem negritado lá para as pessoas não terem dúvida. E também no final tem o contato para direcionamento desses documentos. A gente recebe esse pré-cadastro, né, do profissional e vai confrontar com a documentação que é enviada para a gente. Não tendo divergências, tudo certinho, a gente gera o número de registro. Tendo divergência, a gente entra em contato, só na questão, para também conceder o registro. Perfeito. E técnico e contabilidade, como é que está agora? Isso, a gente teve um período sem poder registrar os técnicos, né? Com a mudança da norma lá em 2010, e aí eles deram um prazo para registro até 2015, e a partir daí a gente não registrou mais ninguém. Então, aí o Conselho Federal, né, repensou nessa possibilidade, e em 2021 foi lançada uma norma, e com a vigência a partir de 3 de janeiro de 2022, e agora, novamente, a gente concede o registro de técnico para os profissionais formados anteriormente a junho de 2010. Então, quem concluiu o curso de junho de 2010 para trás, eles podem entrar em contato com o conselho e fazerem um registro de técnico. Perfeito. E, Dudu, e para pessoa jurídica? Porque registro, né, gente, não é só de pessoa física, também tem de pessoa jurídica. Existe um desconhecimento total de que quando você abre uma empresa de contabilidade, a pessoa não tem que fazer o registro, né? Não, errado. As empresas, né, constituídas com KNAI de contabilidade, mesmo que não esteja naquele momento exercendo, executando atividades contábeis, elas precisam do registro no CRC. Então, vai enviar para a gente o contrato social dessa empresa, nós vamos fazer a análise prévia daquele contrato e aí, né, dá entrada no registro. A gente manda a taxa, o requerimento, enfim, faz a legalização dessa empresa no mercado. Perfeito. E aí, claro, de posse do registro, anualmente tem o pagamento do tributo, eu queria deixar bem claro que é um tributo, que é anuidade, tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, né? Isso, é uma dúvida bem recorrente. Por exemplo, eu tenho meu registro de pessoa física, mas eu estou constituindo uma empresa, eu também tenho que pagar pelaquela empresa? Sim. Né? Um registro aí do CPF e um registro de CNPJ. São anuidades diversas, né? Como você falou, os tributos diversos e exatamente, tem que pagar os... É porque as pessoas não entendem que o registro está ligado à possibilidade de você exercer a profissão. E o exercício da profissão, ele pode se dar somente pela pessoa física ou aliado a uma pessoa jurídica, onde você tem o responsável técnico ali, né? Então, você tem a empresa de contabilidade ou de serviços contábeis e, dentro dela, os contadores. Então, são registros distintos. E, Dudu, a gente tinha, assim, quando eu saio de técnico e passo a ser graduado, essa mudança de categoria, primeiro, é obrigatória? Primeira pergunta. Segundo, se for,
tem prazo? Não, não é obrigatório e não tem prazo. A pessoa vamos dizer que ela tem um registro de técnico em contabilidade e ela quer permanecer, mesmo tendo formado ali, né, sendo bacharel, ela não tem obrigatoriedade de fazer essa alteração de categoria, mas, querendo, ela entra em contato com o CRC. Se a formação ocorreu antes de junho de 2010, ela não precisa de fazer o exame de suficiência. Ela manda para a gente o diploma, o requerimento e um pagamento da taxa de alteração de categoria e faz essa alteração. Se aconteceu a formação posteriormente a junho de 2010, ela obrigatoriamente vai fazer o exame de suficiência e posteriormente a alteração de categoria. Perfeito. E na minha época, a gente tinha o registro secundário, né? Sim. E assim, a gente tem um chat lá no CRC, que a gente recebe muitas dúvidas desse chat pelo site. Vem para o meu e-mail e eu direciono para os meninos lá, para toda a equipe, e a gente recebe muita dúvida de secundário, o pessoal ainda chamando de secundário, que é quando você, por exemplo, eu sou do Espírito Santo, trabalho no Espírito Santo, mas aí eu vou para São Paulo, tenho um cliente de São Paulo, e a gente fala assim, eu tenho registro secundário em São Paulo. Como que funciona isso hoje no sistema? Qual a nomenclatura certa para esse nome desse registro? E como que a gente faz para fazer e para baixar? Ótimo. Realmente era o registro secundário anteriormente, né? Essa nomenclatura ela mudou para comunicado de responsabilidade técnica em outra jurisdição. É um procedimento totalmente gratuito, online, e a gente costuma chamar que é a extensão do registro do profissional em outra jurisdição. O profissional aqui do Espírito Santo, ele tem o registro dele originário aqui, vai trabalhar prestando um serviço, né? Não um serviço, o maior serviço dele, mas um serviço esporádico, por exemplo, ou vai ter uma empresa só. Uma auditoria, que exatamente. É comum, né? E aí ele vai entrar no nosso site, na parte de serviços online, vai procurar esse campo de comunicado e vai fazer esse comunicado a São Paulo, ou seja, se informando a São Paulo que vai estar exercendo atividades de contabilidade também naquela região. Essa autorização é online e é rápido. E alguns órgãos, né, que às vezes tem comunicado, como aqui com a Secretaria da Fazenda, demora até 48 horas para esse nome entrar no nosso cadastro e também ser autorizado na Secretaria da Fazenda. Então, perfeito, porque é muito comum essa dúvida, né? Eu sou do Rio, estou querendo prestar serviço em Vitória, a Cefaz não está autorizando. Não é que a Cefaz não está autorizando, é que, na realidade, o cadastro ainda não foi concluído. A autorização é muito rápida aqui no regional. Como ela é feita online, em horas já está autorizado. Só que esse banco de dados ele é tratado no nosso regional e, posteriormente, ele é enviado para a Cefaz. Então, tem um prazo de até 48 horas para aparecer no banco da Cefaz. E é o que você falou, não é porque a gente não enviou, não fez esse comunicado. É porque realmente tem esse trâmite, né, de sistema para ficar... de um dia para o outro, exatamente, né? E precisa baixar o comunicado? Não existe a obrigatoriedade de baixar o comunicado. Ele pode manter, por exemplo, o comunicado ativo em todos os estados, para caso ele exerça alguma atividade, já está habilitado. Assim, por exemplo, se ele baixar o registro dele no regional, automaticamente é baixado nos comunicados, mas não existe essa obrigatoriedade. Perfeito. Uma outra dúvida muito comum é quando a gente vai fazer restabelecimento de registro, né? É uma dúvida muito comum. Primeiro, quanto que você fica com o registro paralisado ou, sei lá, inabilitado, vamos dizer assim? Não tem um prazo também. A gente tinha, né, antigamente uma norma que previa um prazo de até 2 anos para manter o registro inativo, e se você não restabelecer, você tinha que fazer novamente todo o trâmite. Então, essa norma não existe mais, e hoje, se você baixar o registro, comprovando, obviamente, que você não está atuando na área contábil, você pode manter ele por tempo indeterminado inativo no CRC. E depois você restabelece ele. Exato. E aí, voltando a atuar na área, você entra em contato novamente. Sem fazer prova? Sem prova nenhuma. A prova ela só é obrigatória para quem está obtendo o registro. Se você já teve registro alguma vez ou baixou, não tem necessidade de fazer uma nova prova. É só para solicitar o restabelecimento. Então, gente, é muito importante isso. Por quê? Porque, na realidade, você tem a liberdade de pedir a baixa caso você não esteja exercendo a profissão contábil, né? E aí você pode, caso volte a exercer, que é uma das dúvidas muito comum, reativar esse registro profissional sem ter que fazer novamente o exame de suficiência, né? Porque, na realidade, você já passou por essa etapa, né? E, como o Eduardo falou, você não tem prazo para isso. Mas tem um detalhe importante em relação a essa baixa e restabelecimento, que é em relação à anuidade, né? Porque muita gente, às vezes, baixa o registro, por exemplo, em janeiro. Como que fica? A baixa de registro, até março, por exemplo, você baixou o registro, você paga a anuidade proporcional ao período de solicitação. Baixou em janeiro, 1/12, fevereiro, 2/12, março, 3/12. A partir de março, independente da solicitação de baixa, você vai pagar a anuidade integralmente. Então, a gente até orienta a pessoa, você já vai baixar o registro, vai
ter que pagar a anuidade, mantém ele ativo até dezembro e lá você faz a solicitação. Então, a gente sempre dá essa dica ao profissional, já que vai ter que pagar a anuidade integral, mas reforçando que o prazo para pagamento proporcional é até 31 de março. Existe uma resolução que regulamenta todos esses procedimentos, ou algumas resoluções que o Dudu está falando. Então, porque existe muito questionamento, né? Pô, eu baixei o registro em fevereiro, vou pagar a anuidade proporcional. Vai. Baixei em abril, vai pagar o ano todo. Baixei, por quê? Porque o vencimento da anuidade ele é 31 de março, né? Que você parcela. Então, não faz muito sentido você, em maio, quando você baixar, já que o seu prazo era 31 de março. Então, na realidade, a gente, como contador, sabe da questão de proporcionalidade do tributo, né? Já venceu, né, sua anuidade. O tributo, o fato gerador dele é aquele momento ali. Virou exercício, é o fato gerador dela. E quero fazer uma pergunta, né? Uma pergunta fora do esquema. Quando a pessoa morre? E aí é um grande problema nosso, porque a família não comunica ao CRC, né? Primeiro, né? A gente nem sabe que teria que comunicar ao CRC, né? Pois é. Porque eu não vou deixar no meu testamento, por favor, comunicar ao CRC que eu faleci. Assim, a gente não consegue identificar todo mundo que falece, né? É complicado. Se a gente tem um quadro de ativos muito grande. Se a gente tivesse um convênio com todos os cartórios que dessem mas a gente não tem hoje ainda, né? Pode ser uma novidade, mas aí não temos. Então, de tempos em tempos, a gente faz uma consulta, principalmente nesses registros mais antigos, assim, no CPF. Porque a gente trabalha no setor, a gente tem um pouco de vivência, porque algumas pessoas sempre pagavam, por exemplo, a anuidade, do nada elas param de pagar. Então, normalmente, a gente faz a consulta lá do CPF dessa pessoa e ela está falecida. Entendeu? Então, a gente sempre orienta, principalmente aos familiares, a pessoa houve o falecimento, envia para a gente a certidão de óbito, a gente já baixar o cadastro e deixar ele inativo. Porque, como você lembrou lá no início, a anuidade ela é cobrada, ela é lançada pelo registro ativo no CRC e não pela utilização ou atuação no mercado, né, na área então, ou seja, se eu falecer, como eu faleci, eu não vou pagar a anuidade, mas tem um negócio chamado espólio. Exatamente. É ele que paga. Isso. Se ela faleceu antes da constituição do crédito, né, a anuidade é excluída. Mas se já houve a constituição do crédito, ela faleceu posteriormente, aquela anuidade permanece no cadastro e aí, infelizmente... Como um tributo qualquer, como imposto de renda, né? Como um tributo qualquer. Por que a gente está levantando essas perguntas? Porque são realmente as maiores dúvidas e os maiores questionamentos e até críticas do formato, né? Porque, por exemplo, a gente não tem convênio com todos os cartórios para saber quem faleceu. E quem fica não tem conhecimento, muitas vezes, nem que a pessoa tem registro no conselho. Porque você sabe que é contador, exerce a profissão, né, Dudu? Mas você não sabe que tipo de obrigação está vinculada. E aí, de repente, ele é surpreendido, a gente acha o espólio e faz a cobrança, porque é um tributo. Então, por ser um tributo, aquilo não se desconstitui assim, eu não posso baixar, né? Porque, na realidade, a gente não pode abrir mão de receita. A gente tem que ter um motivo para baixa, né? Tanto, a gente está falando do falecimento, houve um motivo, assim, claro, né? Mas como não há pessoalmente a solicitação, né, por um motivo óbvio, alguém vai ter que requerer. Até a legislação ela permite, se a gente identificar agora na Receita Federal, a gente pode baixar a partir daquele documento comprobatório. Mas o correto mesmo é que a família, né, ou alguma pessoa próxima, comunique ao CRC desse falecimento. Dudu, e a carteirinha? Como é que eu faço? Porque agora a gente voltou, né? Exato. Voltamos, graças a Deus, a ter a carteirinha física. Ela existe digital, tá, gente? Através do aplicativo do CFC, isso, né? Ela existe digital, então eu principalmente uso muito a minha digital quando eu vou viajar, né? Para trabalho no aeroporto, eu nem uso identidade, né? Nem tenho mais identidade, eu já uso direto a carteira do conselho, que é uma identidade profissional, né? Inclusive está lá, né? É pública, né? Então ela tem validade de documento. Hoje a gente voltou nos conselhos no Brasil inteiro a fornecer a carteira física. Como que eles fazem para poder requisitar? Isso, a gente ficou um bom tempo, né, sem a emissão desse documento. E desde 2020 a gente voltou com essa emissão. Na verdade, esse documento é do Conselho Federal, a gente recebe essas solicitações aí profissional e é repassado ao Conselho Federal. A gente tem dois tipos de carteira, que é a carteira física e a carteira digital. A carteira digital é gratuita e assim que o profissional ele consegue o registro, né, já é concedido o registro, no ato dessa concessão a gente já disponibiliza essa carteira para ele. E aí a gente informa no e-mail, né, de informativo da numeração, né, do registro, o aplicativo, né, que é o CRC Digital, ele vai acessar com o CPF uma senha. Se ele não tiver a senha, ele consegue ali na hora, né, a obtenção dele. A senha é enviada por e-mail cadastrado no sistema. Então, ele já acessa, já fica ali em mãos com a carteira digital. Mas a carteira física, ela tem um custo. Ela precisa enviar um requerimento para a gente, né, assinado, um polegar, né, a foto,
a gente recebe essa documentação, trata esse documento, coloca num banco de dados do Conselho Federal e envia, né? E aí é um custo de R$ 54,00 essa carteira, desculpa, de R$ 43,00 essa carteira, e um prazo de retorno desse documento é até 90 dias. Perfeito. Lembrando, gente, que isso vai para o CFC, ou seja, não existe a produção dessa carteira física nos regionais. Nessa produção, essa impressão é realmente lá no Conselho Federal de Contabilidade. As pessoas até reclamam bastante porque, está demorando muito esse documento, mas não é o CRC, não é o regional, né, que faz esse documento. A gente envia e a gente depende de alguns trâmites no Conselho Federal, porque eles têm um contrato com a empresa, eles fecham um lote de todo o Brasil de carteiras, né? Eles fazem um contrato específico, exato. Eles fazem um contrato com a empresa de lotes, envia, terminou aquele lote, a gente recebe aquelas carteiras prontas, faz a solenidade de entrega de carteiras e aí eles começam a abertura de um novo lote para a carteira. Nós vamos dar um close aqui para poder a gente ver o aplicativo. Então, está aqui o aplicativo do Conselho, né? E aí, quando você clica no aplicativo, você escolhe carteira profissional e vai aparecer a sua carteirinha que você tem frente e verso, né? Que você tem sua foto, sua identificação, que é quando você utiliza aí para viajar, para poder se apresentar. E aqui no CRC, Dudu, eu queria que você falasse um pouquinho dos serviços que a gente tem do registro e aí da cobrança de forma online, para a gente fechar assim, mas eu acho que você esclareceu bastante as dúvidas, porque realmente a gente recebe bastante dúvida de efetuar registro, baixar registro, restabelecer, que é do comunicado agora, que não é mais o temporário, o secundário, né? O secundário, né? Aí eu ia até falando de temporário. Existe ainda registro temporário? Não. Não existe não mais. existe mais. A gente tinha um provisório, né? Porque a pessoa ainda não tinha o diploma. Então ele ficava até 2 anos, né? Que era um prazo que a gente entendia viável para que o diploma fosse. Agora tem exame de suficiência. Exato. Né? Só que agora ele pode fazer o registro sem o diploma. Ele vai entregar um certificado, né, de conclusão de curso, com a data certinha e o histórico. É porque o diploma é um processo que demora. Exatamente. Né? Acontece de faculdade sumirem, né? Fecharem, não achar mais. Então, com aqueles 2 documentos, mais a aprovação do exame, a gente consegue fazer a concessão do registro. Perfeito. Então, Dudu, fala um pouquinho do que está disponível no nosso app. É muito importante a gente falar, aqui no Espírito Santo, a gente hoje tem realmente tudo online, ou seja, você pode digitalizar, mandar documentação, acessar, mas você não precisa se dirigir ao Conselho Regional. Isso é um pouco voltado aí para todo esse processo, não só de sustentabilidade, mas essa gestão mesmo 4.0, que é uma tendência de todos os órgãos públicos. Se a gente observar, a Receita Federal já não atende mais presencialmente, a não ser contribuinte pessoa física da sua declaração. Aqui no nosso estado, Fazenda Estadual, não atende há muito tempo, criou até um canal agora de atendimento online pelo Zoom, né? Então, é a tendência dos órgãos públicos, e o Conselho Regional de Contabilidade, queria enfatizar, é uma autarquia pública federal, informatizar os seus serviços para que a gente tenha otimização de trabalho para o próprio contribuinte, né? Otimização de custo, né? Tirar papel, né, Dudu? Então, fala um pouco sobre essa questão dos serviços online aí que o setor de registro e atendimento tem. Exatamente. Já era, né, uma ideia até da administração, da Carla, né, de tornar tudo digital, e aí veio a pandemia e acabou acelerando esse processo todo, né? Que antigamente a gente recebia toda a documentação fisicamente ali no CRC ou nos escritórios regionais que a gente tem pelo estado, né? Colatina, enfim, e nos outros locais. Então eles tratavam essa documentação lá, encaminhavam para a gente por correio, enfim, demorava. Então com a ideia já da administração e a pandemia, a gente acabou digitalizando todos esses serviços. Hoje é tudo feito de forma online, a gente recebe documentação já pré-cadastro online, documentação toda digitalizada em PDF, a gente vem para o e-mail do setor de registro, que a gente consegue fazer o confronto com o pré-cadastro, a gente recebe solicitações de certidão, aberturas de empresa, enfim, toda a documentação, parcelamentos de anuidade, todo o trato de atendimento do CRC de serviço a gente consegue fazer ali. O atendimento ele pode ser tanto por e-mail, pelo WhatsApp, que a gente já está implantado o business, a gente tem ainda atendimento via Zoom, por exemplo, a pessoa entra em contato, faz agendamento com a gente prepara o horário certinho, faz o atendimento, às vezes a pessoa quer conversar mesmo, olhando para o atendente, né? E a gente tem essa funcionalidade ainda. Então, assim, está muito fácil o acesso ao CRC e a resolução das questões. A gente precisa que realmente o profissional busque também o CRC, né? Conhecer ele. Mas, assim, pelo relatório do atendimento, a gente não está atendendo, assim, presencialmente, acho que nem 6 profissionais por mês. Muito pouco, nem exatamente. 6. Então, você pegar numa gama que a gente tinha aí, eu lembro de antes, né, de quando eu era vice-desemprof,
que a gente chegou a fazer um levantamento, a gente tinha 40, 50 a 60 atendimentos presenciais, a gente não tem 10% disso hoje. Isso é muito bom, eu acho que a tendência é zerar. Hoje tem sempre os desavisados que chegam lá de repente, que não viram, mas hoje é mínimo, porque a gente tem batido bastante, massificando muito essa questão. E você também que quiser entrar em contato lá com o Conselho, o Dudu já falou, né? Tem o WhatsApp Business, não é só o registro, são todos os setores, setores assim, finalísticos, né? Desenvolvimento profissional, jurídico, fiscalização e registro. Então, você pode entrar em contato com todos esses setores pelo WhatsApp, né, que é o próprio telefone do Conselho. Né? Você pode também pelo site, através do chat que eu comecei, a gente fala sobre isso. Você pode também no app, né? Então, assim, você sempre pode estar por dentro das notícias, aí tudo que a gente está lá no nosso app, a gente está disponibilizando, ou seja, forma de você ser atendido, a gente não vai deixar de te atender aqui no CRC. Dudu, obrigada, né, por você tirar todas essas dúvidas. Acho importante depois a gente ter um podcast para falar dessa questão da regularização, que também está no seu setor, e tem muitas dúvidas disso também, né, sobre parcelamento, né? Eu acho importante, mas eu queria aproveitar nos finalmente aqui, dizer para vocês que, bem, o podcast ele fica no YouTube, então não dá para a gente falar data, essas coisas, mas dizer que até 31 de janeiro de cada ano, você paga anuidade com desconto, né? Esse desconto, para quem parcela, quem não tem como pagar à vista, ele é super importante, porque ele quase se equivale à questão lá dos juros até uma determinada quantidade de meses. A gente já fez essa conta. Quando você parcela, por exemplo, até 5, 6 vezes, o valor da anuidade não muda nada. Se você pagar em janeiro, você obtém um ganho, que é o desconto. E você pode parcelar até março, pelo próprio CRC. Me corrija se eu estiver errado, professor. E a partir de março, né, a partir de abril, você já usa aí a facilidade aí do cartão, isso, que a gente tem, infelizmente, até pouca adesão. E depois que passa é que o pessoal pergunta, como é que eu faço fazer esse parcelamento? Né? O parcelamento hoje, ele pode ser feito em até 5 vezes no boleto, direto com o CRC. Mas, por exemplo, se a pessoa parcelar agora, janeiro, fevereiro e março, por exemplo, em 3 vezes, ela não tem correção em parcela nenhuma, porque ainda não houve o vencimento da anuidade. Então, ela paga em parcelas fixas as 3 vezes. Se ela parcelar em 5, a partir de março, abril e maio, ela tem uma pequena correção nessas parcelas. E ela pode parcelar em 12 vezes no cartão de crédito. A gente tem os links de 2 empresas habilitadas pelo Conselho Federal no nosso site, que ela pode emitir o boleto com desconto no site, dos 10%, e realizar esse parcelamento lá em até 12 vezes. Como você falou, em até determinadas parcelas... São 6 vezes, isso, 6 ou 8 vezes você não tem... O desconto equivale, então fica ótimo para a pessoa ficar quitada no CRC e depois paga as parcelas lá. Por que a gente faz questão de falar isso? A gente fez uma simulação dessa conta, né, ano passado e ano retrasado, porque a pessoa fala, mas se eu parcelar no cartão tem juros, mas se você parcelar dentro de janeiro, né, esse desconto que você fez do parcelamento, ele dá no mesmo, ele fica se igual à anuidade. Ou seja, se eu não me engano, é 6 ou 8. Né? Então, fica a dica aí para você que quer trabalhar com parcelamento, né, no cartão, que até o final de janeiro, para você, até 6 ou 8 vezes, não muda o valor da anuidade, porque com o desconto, você parcelando os juros do cartão, ele se equivale. Só antes de finalizar, só para fazer 2 considerações que acabou passando. Para o primeiro registro, a gente tem o benefício, inclusive, dos 50% de desconto. Perfeito. É bom lembrar isso, porque é um benefício bacana, né, para o profissional. Ele já está entrando no mercado agora, a gente sabe da dificuldade de quem está ingressando, então ele já vai ter um desconto de 50%, desde que esse pedido de registro aconteça de 12 meses da conclusão do curso dele ou da aprovação do exame de suficiência, aquilo que for mais benéfico. Fora o convênio com o certificado digital. Exato. Né? Por que esse prazo de 12 meses do que for mais benéfico? Porque tem gente que já pode, na verdade, o estudante, ele pode fazer o exame de suficiência lá no 7º período, por exemplo. Só que ele só cola grau depois, então ele pode contar o prazo da colação de grau dele. Então tem esse prazo maior, né, o que for mais benéfico, um desconto de 50% no valor da anuidade, proporcional ao período. Acontece de gente lá em dezembro pedir o registro, ele já vai pagar 1/12 da anuidade e ele ainda tem 50% naquilo. Aí no ano seguinte ele fala, mas cadê meu desconto? Então a gente sempre orienta que o desconto é concedido ao período de solicitação. Né? E sendo até 12 meses, ele pode escolher. Exato. Entre passar a prova e a data da formação dele. Exato. E outra coisa é manter sempre o cadastro atualizado. É muito importante, porque... E agora com a app, né, gente? Exato. A gente consegue fazer a atualização cadastral no site, diretamente lá, no WhatsApp, no chat do CRC e no aplicativo do CRC. Então, assim, é importante porque as principais informações, tanto do CFC quanto do Conselho Regional, eles são dados ali, né, para o banco, né, cadastrado. Então, ele precisa estar atualizado para que se receba essas informações de eleição, de anuidade,
enfim, de tudo que acontece dentro do regional. Perfeito, Edu. Pessoal, ó, então a gente está aqui com esse Pode Contar, com o Eduardo Darós aqui, que é coordenador do setor de registro, falando um pouquinho do registro em si, mas ele vai voltar num outro momento para falar para a gente sobre essa questão de regularização, que é um ponto muito importante dentro do sistema, né, de como você se regularizar, né, quais são as modalidades que tem de cobrança, e aí é um assunto chato, né, que ninguém é igual a fiscalização, né? Mas é importante e necessário a gente saber, né, Dudu? Dudu, obrigada, tá? E, gente, a gente volta com mais Pode Contar, que é o podcast do CRC Espírito Santo. Até já.